Pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Química. Hoje vamos falar um pouco sobre substâncias puras e misturas e como classificar cada uma delas. Bom, toda matéria apresenta-se basicamente de duas formas, como uma substância pura ou como uma mistura. Na aula de hoje, nós vamos entender cada uma delas. Então, o que seria uma substância pura? Substâncias puras são aquelas constituídas somente por um tipo de constituinte. O mesmo tipo de moléculas, mesmo tipo de átomos ou mesmo tipo de íons, e possuem propriedades bem definidas, como pontos de fusão e ebulição constantes e densidade. Um exemplo de uma substância pura é a água destilada. E por que somente água destilada e não outros tipos de água, né? A água destilada ela passou por um processo de purificação e todos os íons que estavam contidos nela foram retirados. Então, dentro da água destilada, só restaram moléculas de água em solução. Por isso, ela é classificada como uma substância pura. As substâncias são ainda divididas entre substâncias simples e substâncias compostas. As substâncias simples são aquelas formadas unicamente por átomos de um mesmo elemento químico. Então, o mesmo elemento, ele faz ligações entre si para formar uma substância. Exemplos disso são o gás oxigênio, que tem fórmula O2, então é uma ligação de um oxigênio com outro oxigênio, e o gás nitrogênio, que possui fórmula N2, uma ligação de nitrogênio com outro nitrogênio. As substâncias compostas, por outro lado, são formadas por átomos de mais de um tipo de elemento químico. Então, elas são formadas, por exemplo, por átomos de carbono e oxigênio, como o CO2, por átomos de oxigênio e hidrogênio, como a água, ou por átomos de sódio e cloro, como é o caso do NaCl, né? O nosso famoso sal de cozinha. As misturas, elas são formadas por duas ou mais substâncias puras. As propriedades das misturas variam dependendo da quantidade de cada componente da mistura. Então, as propriedades que eram bem definidas lá nas substâncias puras, aqui nas misturas elas perdem essa característica, porque como você tem mais de uma substância ali dentro, cada uma tem o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Então, o ponto de fusão e de ebulição da mistura, ele vai estar entre as temperaturas das duas substâncias. Então, ele pode ser qualquer uma das temperaturas entre as duas substâncias. Um exemplo de uma mistura é a água mineral. A água mineral possui vários íons em solução, além das moléculas de H2O. As misturas podem ser divididas entre misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase, ou seja, todo o seu aspecto é uniforme. Então, apesar de eu possuir mais de uma substância ali dentro, a gente não sabe onde começa uma substância e onde termina a outra, porque toda a aparência da mistura é igual. A água mineral, por exemplo, que a gente já citou, é um exemplo de uma mistura homogênea. E outro exemplo é a água com sal. Então, a gente tem ali tanto as moléculas de água quanto os íons de Na+, e Cl-. Porém, a água com sal, desde que o sal esteja totalmente dissolvido, ela apresenta uma aparência uniforme, com apenas uma fase. Lembrando, pessoal, que a mistura homogênea ela deve se apresentar em uma única fase, mesmo se olhada no microscópio. Porque o leite, por exemplo, quando a gente olha para ele a olho nu, ele apresenta uma única fase. Porém, se a gente coloca ele no microscópio, aí é possível ver cada um dos seus componentes. Então, o leite não se classifica como uma substância homogênea. As misturas heterogêneas são aquelas que apresentam duas ou mais fases, visíveis a olho nu ou a microscópio. Um exemplo de uma mistura heterogênea é a água com óleo.
no sistema abaixo da figura, a água e o óleo não se misturam, então eles formam um sistema de duas fases. O óleo vai para a parte superior devido à sua menor densidade e a água para a parte inferior. Existem também alguns casos em que os sistemas heterogêneos são constituídos de substâncias puras, como é o exemplo de um sistema formado por água líquida e gelo. Tanto o gelo como a água líquida, eles são formados por moléculas de H2O. Porém, a gente pode observar duas fases nesse sistema. Existem outras duas categorias de misturas, que são as misturas eutéticas e as misturas azeotrópicas. Então, como a gente viu, as substâncias puras, elas apresentam propriedades bem definidas, com ponto de fusão e ebulição constantes. O que significa isso? Que no ponto de ebulição delas é a temperatura onde ela vai mudar de fase e no ponto de fusão também. No caso das misturas, nós temos dois pontos em que a mudança de fase pode ocorrer em qualquer intervalo entre essas temperaturas. Porém, nas misturas eutéticas, as misturas se comportam como uma substância pura durante o processo de fusão. Então, o ponto de fusão delas é constante. Ele acontece em uma temperatura bem definida, apesar da gente ter uma mistura. Já nas misturas azeotrópicas, esse comportamento de substância pura pode ser observado durante o processo de ebulição. Então, o ponto de ebulição das misturas azeotrópicas é constante, acontece a uma dada temperatura, ainda que existam mais de uma ou duas substâncias ali naquela mistura. Então, aqui como um resumo geral do que a gente viu hoje, a matéria ela pode ser dividida em substâncias e em misturas. As substâncias são divididas em substâncias simples, que são substâncias formadas por átomos de um mesmo elemento químico, e as substâncias compostas, que são formadas por mais de um átomo de diferentes elementos químicos. Por outro lado, nós temos as misturas, que podem ser homogêneas, quando elas apresentam uma única fase, e heterogêneas, quando a gente consegue ver ali a divisão das duas substâncias. Então, por hoje é só, pessoal, e espero que tenham gostado e que a aula tenha ajudado vocês de alguma forma, tá bom?